Bem, tudo bem com vocês, alunos e alunas do Televestibular? Essa aula especial sobre fórmulas de física. A gente vai começar então uma análise das fórmulas de física que vocês irão ver. Então vamos dar uma checada aí nas fórmulas que vocês vão usar. Primeiro a gente vai utilizar velocidade, que é a distância sobre o tempo. Bom, nessa fórmula, você deve lembrar que velocidade é v, e ela é dada em metros por segundo, ou quilômetros por hora, ou milhas por hora, ou ainda quilômetro por segundo, tá? Ou milhas por segundo. Muito bem. Aqui temos também que pode ser distância percorrida, ok? Pelo tempo. Alguns livros didáticos ainda mostram ΔS, o que não mostra nada. ΔS quer dizer space, S de space, né? Então essa, meus queridos, é uma fórmula que você vai utilizar com certeza absoluta na prova, que é a fórmula de velocidade. Muito bem. Então velocidade deve cair com certeza na prova. Então, velocidade é metros por segundo. Distância em um tempo. Ou ainda, quilômetro por hora. Distância e tempo. Bom, esses são os que mais caem no Enem, né? No Enem é o que mais cai. Aqui do Sistema Internacional. Bom, como que eu faço para transformar a velocidade em metros por segundo? Metros por segundo em quilômetros por hora. Vamos relembrar? Então aqui a gente tem que fazer a transformação. Bom, meus queridos, é bem simples essa parte, né, de física. Basta multiplicar por 3,6. Então, se eu tiver 100 metros por segundo, como exemplo, eu vou ter quanto aqui em quilômetros por hora? Vezes 3,6, né? Multiplicando por 3,6, eu vou encontrar o quê? 360 quilômetros por hora. Ok? Bom, professor, e se for o inverso? E se for em quilômetro por hora para metros por segundo? Se eu tenho do maior para o menor, eu vou dividir. Se do menor para o maior eu multiplico, do maior para o menor, né? Quilômetro é 1000 metros. Metro é 1 metro, certo? Bom, agora eu vou dividir por 3,6. Então, se eu tiver 720 quilômetros por hora, quanto vai dar em metros por segundo? Certo? Bom, o que você vai fazer é dividir 720 por 3,6. Certo? Então, como é que eu faço essa conta, professor? Fácil. Não é dividido por 3,6, sim ou não? É ou não é, turma? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Então, olha o que eu vou fazer. Vai prestar bastante atenção agora. Para de copiar agora e olha a lousa digital. Só olha para a lousa digital, não olha para mais nada. Bom, olha só. Você está com sua namorada, quer ficar sossegado na sala, ou sua namorada a menina está com o namorado, a sogra está junto da sala, você tem que esperar a sogra sair da sala, é ou não é? Para namorar tranquilo. Então, ó, tira a vírgula. Agora 72 divide 36, sim ou não? Eu tirei uma vírgula, não tirei? Não era 3,6 o número? Sim ou não? Se eu tirei a vírgula, ficou 36. É a mesma coisa de pegar 3,6 e multiplicar por 10. É ou não é? Então eu tenho que dar um zero aqui para esse sistema. Então é 72 dividido por 36. Vai dar o quê? 2. 2 vezes 6
Não dá 12? 2 vezes 3, 6 com mais 1, 7. 72. Então dá exata essa conta. Abaixo 2 zeros, 0 dividido por 36 é 0. Baixa 0, 0 dividido por 36 é 0. Tudo bem? Então vai dar 200 metros por segundo. Tudo bem? Muito bem. Então vocês já aprenderam como utilizar a velocidade na hora da prova. Espero estar sendo bem didático na minha explicação. Você repita aí a análise da nossa videoaula, ok? Bom, aceleração é o quê? Aceleração é a variação da velocidade, certo? Então, ΔV, velocidade final, menos velocidade inicial. Toda variação a gente usa um delta, ok? Então vai ser ΔV sobre ΔT. Então a aceleração é V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. De qualquer coisa. Poderia ser um Eberhard final menos um Eberhard inicial. Tudo bem? Então a aceleração é metros por segundo sobre segundo. Conservo a primeira fração na divisão. Vamos lá. E multiplico pelo inverso da segunda fração. Você tem que lembrar que todo número tem um fantasminha, que é 1. Então agora eu vou inverter ele. Ó. Vai ficar 1 sobre S. Então vai ficar m é igual a S ao quadrado. ms ao quadrado. Então é aceleração é metros por segundo ao quadrado. Bem? Ficou claro, meus queridos? Maravilha! Mais uma forma utilizada. Então lembra, quando o carro está andando, ele inicialmente começa o quê? No zero, velocidade zero. Depois ela vai se modificando, 30 km por hora, 60, e o velocímetro mudando. Então essa variação de velocidade é o que a gente vai chamar de aceleração. Então está ligado à variação do que, gente? Variação da velocidade. Fui claro? Acho que fui bem claro com vocês, né? Então, ó. Então quando eu falar em variação, da velocidade, eu estou falando aqui em aceleração. Tudo bem? Tudo jóia até aqui? Vamos continuar então a nossa análise de fórmulas do Enem. Tá bom? Então vamos lá. Bom, mais um detalhe importante que a gente deve lembrar. A gente deve lembrar de mais um importante detalhe aqui nessa questão. Veja. A gente usou então fórmula de velocidade. Agora a gente vai ver uma outra parte da física, que é uma parte importante, que é a parte da dinâmica e as leis de Newton. Leis de Newton. Bom, meus queridos e minhas queridas, as leis de Newton, nós temos várias leis. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. É ou não é? Lei da inércia, ou seja, é a lei em que os corpos têm a tendência natural. Então Newton chamou de corpos todos os elementos que têm um tipo de velocidade ou não. Os corpos naturalmente mantêm o seu movimento. Ok? Tem a tendência de manter o seu movimento. Bom, isso tanto é verdade quando você está andando
num ônibus, no metrô ou no carro, por que no carro a gente tem que usar o cinto? Se o carro frear de uma vez, a pessoa que está dentro do carro... Veja só, vou desenhar um carro aqui para você visualizar isso. Vamos dizer que esse carro está rápido, né? Ele está muito rápido. Tá bom? Aí veja, a pessoa está lá na frente do carro. O painel. Se o carro frear de uma vez, vamos dizer que a velocidade do carro seja 100 km por hora. Certo? Bom, essa pessoa, tá? Ela sofreria então, porque ela continuaria o movimento a 100 por hora e o carro tenderia a parar em variação de tempo. A velocidade iria até zero. E a pessoa não, ela tende a, o quê? A continuar o movimento. Pode ter um choque da pessoa, um painel, né? E aí ocorrer machucados. Depois a gente vai ver isso. Vamos ver aqui um simulador de Cash Trash. Então, Cash Trash. Cash Trash. Teste. Crash Test. Vamos ver aqui Vamos ver uma batida simulada agora. Vamos lá. Acelerado. Aqui vai mostrar como que fica o corpo. Ó, ó,
Bacana, né? A gente viu, muito legal, né? Vimos o crash test. Então aqui a gente estava vendo leis de Newton, né? Bom, primeira lei de Newton, ok, então. Nenhuma dúvida, né? Que a gente tem que usar o cinto, possivelmente usar um airbag, né? Bom, a segunda lei de Newton é o que a gente vai usar muito no Enem, tá? Vai ser muito utilizada no Enem. Eu já vou colocar para vocês. A força te leva à fama, certo, gente? Então é força, olha só, dada em newtons, em homenagem a Isaac Newton, massa dada em quilogramas e a aceleração, ok? Dada em metros por segundo ao quadrado. Então tá aí a nossa visualização, então é importante. A força te leva à fama. E pode ser também a força-peso, né? A gente pode ter também a relação com a força-peso. Veja, força-peso, uma massa que é acelerada pela aceleração da gravidade. Ok? Aceleração da gravidade. Então essa fórmula, a gente modifica ela, certo? E colocamos o quê? Fabiana foi para Minas Gerais. Então você vai lembrar então que força-peso, tá? Força-peso, massa e aceleração da gravidade. Por exemplo, vou fazer para vocês qual seria a minha força-peso. Eu tenho em torno de 1,81 m e tenho 81 kg. Vamos ver como é que fica então. E vou me pesar, ó, na balança aqui, ó, tá vendo? Tem uma balança aqui que a gente pode ver, certo? Essa balança que eu vou usar agora, essa balança, ok? Bom, então eu vou me pesar aqui. Encontrei 83 quilos. Deu engordado, hein? Feriado, né? Então vamos lá. 83,1. Então vamos visualizar isso. Então vai ser força-peso. Vai ser igual a 83 quilos. Vamos apagar aqui que eu já estava com o peso anterior, né? 83 quilogramas. A velocidade, a aceleração da gravidade, ela é chamada de G e normalmente é igual no Enem a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou pode-se usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para facilitar a nossa vida, eu vou usar 10. Então, não é? Vou usar 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se lembre que esse valor vai ser dado em newtons. Ok? O valor é dado em newtons. Então vai ficar 830 newtons. Muito fácil, né? Bom, esse seria então o meu peso em newtons. Tudo bem, meus queridos? Então já conseguimos visualizar então, usando então uma balança, né? Eu usei uma balança eletrônica, como vocês podem ver aqui, ó, quer ver? Eu usei esse tipo de balança aqui, tá? Para medir. Usei uma balança caseira, né? Não. Vocês podem ver. Bom, digital. Beleza. Bom, então eu medi a minha massa, na verdade. Eu não me pesei, né? Aí que tá a grande coisa da questão é, eu medi a minha massa e não me pesei. Pesar eu tenho que multiplicar por 10. Tudo bem? Beleza. Bom, queridos, até aqui tudo bem. Então vamos agora dar uma checada geral.
tudo que a gente viu até agora, vimos a fórmula da velocidade, é ou não é? Vimos também a aceleração, vimos como transformar metro por segundo para quilômetros por hora, vimos também a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, e agora vamos ver a terceira lei de Newton, né? Continuação da terceira lei de Newton. Terceira. Vamos lá. Terceira lei de Newton. Então vejam só. Agora eu tenho a famosa ação e reação. Para toda força incidente, eu vou ter o quê? Uma força que tem um sentido, tá? E aí eu vou ter o quê? Se tiver uma parede aqui, eu der uma porrada na parede, bater no meu carro, por exemplo, do jeito que eu bater, vai sair uma força contrária, mas com a mesma intensidade de sentido, mas em módulo, tá? Com sinais só opostos. Então, na verdade, a que eu vou ter é igual. Então, a minha F inicial vai ser igual a outra F que vai ser. Então, para toda ação, tem uma ação igual, de diferente sentido e com a mesma intensidade em módulo. O módulo é para tirar, então, o sinal diferente. Então, ação e reação. Vamos ver, então, ação e reação num outro tipo de acontecimento. Vamos lá. Vamos dar mais uma checada aqui. Vamos ver uma aulinha aqui. Vamos lá. Chegou a melhor promoção do mundo. 4 sortudos vão conhecer os 4 lugares mais tops do planeta. Vamos pular esse anúncio. Ó, aqui uma batida frontal na demonstração de diferença de compatibilidade. De batida de uma Ford F-150 e, pelo que me parece, um Focus. Estão vendo aqui, ó? Para toda ação, existe uma ação. Um bateu no outro, ó. Estão vendo? Ó. Nossa Senhora. A energia vai para um e para o outro. Então a mesma intensidade é dada para o outro. O que muda aí é que a Honda Civic. O que muda é que as massas aí são diferentes. Olha só, batida frontal, ó. Veja como a inércia atua também, as pessoas vão para frente. Então, um exemplo bem direto da ação e reação, ok? Tá? Uma batida frontal. Vamos continuar nossa análise, então, falando agora de um outro conceito físico que cai muito na prova, unidade de medida e um conceito muito importante. Trabalho. Trabalho é dado em joules. Tá? A força é dada em newtons. Força é dada em newtons. Certo, pessoal? Velocidade é unidade de medida, metros por segundo. Trabalho de uma força, eu vou sempre usar um T estilizado para fugir, tá? Não tão estilizado assim igual eu fiz, né? Vamos utilizar um T com uma bolinha embaixo para diferenciar do tempo. É uma força vezes uma distância. Certo, pessoal? Ok? Então Fabiana e Débora trabalham juntas. Então, trabalho. Ok? Força dada em quê? Lembram? Newtons. E a distância dada em metros. Muito simples. Vamos pensar aqui, então. Vamos desprezar o atrito e outras coisas. Um trabalho realizado. Vamos lá. Força, vamos colocar lá 830 newtons. Uma distância de 1000 metros. Vamos dizer que sou eu andando. 1000 metros. Então, vamos desprezar todas as forças e o trabalho mesmo. Vamos esquecer o ângulo que eu estiver andando, só para exemplificar. Então, ficaria o quê? 830 mil joules. Trabalho realizado. Se eu andar 1000 metros. Tá? Estou desprezando todas as outras forças. Bom, então fica fácil de entender, né? Se eu estiver, por exemplo, puxando um carrinho de supermercado,
né? Então você está lá puxando o carrinho do supermercado, ok? Usando uma certa força. Então a distância, tá? A força aplicada, aqui no caso, ela vai ser aplicada aqui no carrinho, né? Então uma força e a massa desse elemento e também a força da gravidade. Então a gente vai analisar a força-peso aqui no caso. Tudo bem? Beleza! Que coisa linda! Aê! Mais uma fórmula. Agora vamos ver a potência. Potência realizada pelo trabalho. Uma força que gerou trabalho. Então vai ser o trabalho realizado, ok? Sobre o que? O tempo. Então é o trabalho realizado sobre o tempo. Por isso que eu coloquei tesão diferente. Então aqui é o trabalho realizado pelo tempo. Tudo bem? Bom, trabalho é dado em joules, é ou não é? Trabalho é dado em joules. Falem comigo, joules. Tá? E o tempo é dado em segundos. Então, joule por segundo é igual a watts. Watts. James Watts. Em homenagem a James Watts, que no século XVIII inventou a máquina a vapor, uma das máquinas a vapor. Interessante, Revolução Industrial. Então veja, tá aí então, o trabalho realizado até agora tinha sido 830 mil joules, não é? Vamos pensar que eu andei 1000 metros em 10 minutos, certo? 10 metros, 10 minutos. 1000 metros, 10 minutos. E que cada minuto tem 60 segundos. Então eu andei 600 segundos, ok? Então dividido por 600 segundos. Bom, agora eu vou encontrar a resposta cortando 2 zeros e fazendo 8.300 sobre 6. Então vamos fazer a conta juntos. Essa conta a gente não precisa de calculadora para fazer. Vai ser 8.300 dividido por 6. 8 dividido por 6 é 1. Certo? Vai dar 6 aqui. 8 menos 6 dá 2. Desce 3. 23 ainda não divide por 4. Então não vou poder dividir por 6. Não vai dar 4 direto, vai dar 3. Aqui vai dar 18. Vai sobrar 5 dessa subtração. Desce 0. Então aqui vai dar 8. Porque 8 vezes 6 é 48. O número mais próximo. 50 menos 48, 2. Aqui 0 vai dar 3. Ok? 3 vai dar, então, 18. Sobra 2 e aí vai dar uma dízima. Então tá bom, aproximadamente, então, 1383. O que? O que, pessoal? Watts. 1383 o que? Watts. Potência da pessoa. Que no caso eu. Ok? Nada mal, hein? Eu gastei energia quase como um chuveiro elétrico. Então, muito interessante a análise que a gente fez. Então agora eu vou fazer um portfólio, como a gente chama. Tá bom? Gostaria que todos vocês tenham gostado dessa aula de hoje.
Falando então de potência, né, meus queridos? Então a potência foi analisada, trabalho, força-peso, velocidade e aceleração. Essas são formas que caem muito no Enem. Vamos ver mais uma que recorrentemente cai no Enem. Vamos ver mais uma. Tem uma que cai direto também, vira e mexe cai, que é a fórmula de pressão. Densidade também cai, uma análise mais simples. Densidade de um corpo, então, densidade tem relação com a massa, com o volume, perdão. Por isso que aqui é V maiúsculo. V agora de volume. A massa é M, dada em quilogramas, gramas, etc. Volume pode ser dado em centímetro cúbico, metro cúbico, litros, etc. Tá? Densidade é importante. Outra questão que cai muito na prova, pressão. Pressão. Aqui só relembrando densidade, a gente poderia mostrar aqui uma panela de água em que eu coloco uma bola de chumbo. Aqui tem água, ok? E derrubo aqui óleo, uma gota de óleo. Bom, o óleo vai se esparramar pela superfície e a bola de chumbo vai descer. Quem tem maior densidade, então? Maior massa por volume? O chumbo. Então, chumbo, alta densidade. Então, D aqui de densidade, ok, pessoal? E aqui o óleo, em relação ao chumbo, tem uma baixa densidade. Fácil, você vai ficar sobre a superfície da água. A água, então, ó, as densidades aqui, a densidade do chumbo é maior que a densidade da água, e a água é maior do que a densidade do óleo. Tá? Uma pequena análise aqui interessante do que pode acontecer. Bom, pressão. Descendo o mar, por exemplo, a pessoa vai mergulhar. Pressão é uma força sobre uma área. A força é dada em newtons, a área em metro ao quadrado. Então, pressão é dada em newton por metro ao quadrado, ou também em pascal, tá? E outras medidas importantes, ATM, atmosferas, pascal, etc. Newton por metro quadrado, etc. Libras, tá? Que é polegada por... aqui vai ser a medida em libras, libras por polegada, polegada ao quadrado, tá? Então é isso que a gente vai ver, ok? Bom, de uma maneira geral, a prova do Enem não é muito complicada não, em relação à química. Tem ainda também, só para exemplificar aqui, mais uma fórmula que cai muito no Enem, que é a fórmula de potência elétrica, meus queridos. Potência elétrica. Bom, a gente vai ter três fórmulas. Π é a mais conhecida. Eu uso U para não confundir com velocidade e volume. Você pode usar PV também. Escrever PV, onde U ou V é a tensão, ou seja, voltagem, que é também conhecida como DDP, diferença de potencial, que nós sabemos em casa é 110 volts, 127 volts, 240 volts, 220 e assim sucessivamente. I é a intensidade corrente elétrica. Ok?
Intensidade da corrente elétrica. E é dada em amperes, em homenagem a André Ampère. E P de potência, que a gente acabou de ver, que é dada em watts. Então P é watts, I amperes e U é dado em volts. Tudo bem? Maravilha. Vamos ver aqui um caso de outras formas que a gente pode utilizar. Com potência elétrica. Vamos lá. Mais uma, hein? Vamos lá. A gente pode usar corrente ao quadrado vezes a resistência. Resistência à passagem de elétrons. R de resistência. Resistência é dada em ohms. Coisas horrorosas. Então, ohms. Já sem mulheres, né? Tô brincando. Então, ohms, ó. O-W-M-S. I é amperes e potência é dada em watts. Bom? Tem uma outra fórmula também, que se você tiver um desses componentes, você vai utilizar. Professor, quando que eu vou utilizar essas fórmulas? Se ele te deu a potência no exercício e corrente, e quer achar o U, você pode usar π. Se ele te deu corrente e a voltagem, você quer usar π, né? Se ele te deu a resistência e a corrente, quer achar a potência, você vai usar πr ao quadrado. Ou ainda, pu ao quadrado sobre r, onde U é a tensão, como eu acabei de falar, ou chamada voltagem, em volts, R é a resistência, em ohms. Tá? E P é dado em watts. E aí nada muda. Outra coisa importante que pode cair na prova é energia gasta. Em casa, por exemplo. Então, a energia gasta é o quê? É a potência vezes a variação do tempo. Por exemplo, vamos dizer que um eletrodoméstico tem um secador de cabelo 1000 watts. Você usou ele 20 horas, então a energia gasta vai ser igual a 20.000 watts hora. Ou seja, a energia gasta é de 20 kWh. Beleza? Certo, pessoal? Quilowatts-hora. Tudo bom? Então vimos algumas fórmulas. Vamos aqui agora mostrar então todas elas. V é D sobre T. A é V sobre T, aceleração. V de velocidade. Depois, força te leva à fama, é ou não é? Ou força-peso te leva a Minas Gerais. Legal para você gravar isso. Trabalho. Uma força é a força vezes a distância. Dado em joules. A força é dada em newtons. Pressão. É uma força sobre uma área. E é dada em newtons por metro quadrado. Densidade é a massa sobre o volume. Aqui é D de densidade, não de distância. E é V de volume. M de massa. Gramas por centímetro cúbico. Quilogramas por litro. Quilogramas por metro cúbico. E assim sucessivamente. São medidas de unidade de medida. A potência, então, é dada em π. Potência também é I ao quadrado vezes U. Ou PU ao quadrado sobre R. Beleza, meus queridos? Espero que tenha sido muito interessante esta aula. Muito instrutiva para você. E que você memorize as fórmulas que vocês irão usar no Enem. Na prova do Enem. Muito bem, então. Revisem então com muito carinho e muita atenção. Tá bom? Tem ainda mais uma fórmula para finalizar, com chave de ouro, nossa aula, que é a aceleração centrípeta.
que é a velocidade ao quadrado sobre r. Isso também é muito importante que você saiba. Aceleração centrípeta. A curva tem que ter um raio, e aqui tem uma velocidade. Um componente, se perder o centro, o corpo vai sair da curva e vai em linha reta. Então, a aceleração centrípeta é aquela aceleração que segura um corpo numa curva, ok? E também existe a força de atrito que vai segurar um carro, por exemplo, a FAT. Beleza? Então, a FAT é 1.000 vezes a normal. E isso é interessante que você saiba. Então, vocês sempre devem saber que quando a gente estiver falando em força, força é massa vezes aceleração, é ou não é? Força de atrito, ela também é extremamente importante. Que você saiba sempre que ela que segura, faz a gente andar, por exemplo. Né? Então a gente anda por causa dessa força, correto? Então é bom que você saiba então como ver algumas importantes medidas do nosso dia a dia. Tá? A força de atrito, então, ela tem uma relação com a força normal, que pode ser a força-peso, tá? Só que de variação. Tá? Então é isso que a gente tem que analisar sempre, tá? E com muita cautela. Beleza? Bom, o μ aqui é uma coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Mas eu não quero te confundir, não. É um número que eles vão te dar sempre. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos ver aqui. Tem algumas outras fórmulas. Se quiser eu falo mais algumas rapidinho. Ó, ainda dá espaço aqui para eu falar mais. Então vou mandar brasa. Existe também a energia cinética, que ela é dada pela massa v ao quadrado sobre 2. Então essa é a fórmula da energia o quê? Cinética, de movimento. Existe também a energia potencial gravitacional, energia potencial gravitacional, que é a energia que tem a ver com a atração gravitacional que gera movimento, ou a queda dos corpos, que é mgh. Tá? Massa, aceleração da gravidade e h de altura. Bom, vamos dar um exemplo mais clássico e mais legal, mais divertido, que a gente adora. Uhul! É o que? A montanha russa, não é? Você tem aqui a altura máxima, então aqui eu tenho energia potencial gravitacional mgh. Aqui eu vou considerar uma altura. E aqui eu vou ter um componente de velocidade, que é a energia cinética. Depois que esse corpo for abandonado, ele vai estar com a velocidade zero inicialmente. Ele vai ser abandonado e vai adquirir velocidade até a parte mais baixa, menor altura aqui. Nesse sentido, ainda vou ter o quê? mv ao quadrado sobre 2. Até subir e ter energia potencial gravitacional máxima. Então é muito legal. Uma se transforma em outra. A energia, nada se cria, tudo se transforma. Então, energia, nada se cria, tudo se transforma. Professor, então a fórmula é muito simples, né? Tá? Vamos dizer que a massa aqui é 1 kg, ok? A massa é 1 kg, a velocidade é 10 metros por segundo, que a altura é igual a 10 também, metros. Ok? Como que eu posso quantificar essa energia inicialmente? A energia cinética, na verdade, a gente vai ter a final e a inicial, né? A velocidade vai variar, mas vamos falar que não varia. Só aqui para uma aplicação prática na fórmula. Massa é 1 kg,
Velocidade 10 ao quadrado metros por segundo sobre 2. Vamos falar que a energia cinética inicial é 0, né? A velocidade é 0. Então, ó, vai ficar o quê? 100 dividido por 2. O quê? Vai dar 50 joules. A energia é sempre dada em joules. Professor, e MGH? Bom, MGH, energia potencial gravitacional, MGH. Agora vai mudar um pouco a história. Potencial gravitacional. A massa é 1 kg, a gravidade no Enem é 10, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 10. É ao quadrado só a unidade de medida, 10 não é ao quadrado, então vai ficar 10 vezes 10, que é 100. 100 joules. Beleza! Que maravilha! As energias somadas darão 150. Não é? Então, se eu somar toda a energia total, MGH mais energia cinética, MEPG, vai dar o quê? 100 mais 50, totalizando 150 joules. Que maravilha! Legal, né, professor? Puxa, falou mais coisa, que legal. Deu para falar muita coisa, né? Acho que vocês gostaram, hein? Deu para falar bastante coisa. Às vezes são coisas que eu falo muito batido, depois faço outra aula, tá? Então a gente viu muita coisa nessa videoaula. Aí vocês vão revisando com muito carinho, com muita atenção. Velocidade, aceleração, as leis de Newton, a fama, força te leva à fama, força, massa vezes gravidade, não é? Depois, potência realizada, energia gasta, potência pelo tempo, e depois energia cinética e potencial. Que maravilha, meus queridos! Grande abraço. Deixa eu dar um abraço pessoalmente aqui em vocês. Grande abraço, meus queridos. Estudem bastante. Estudem. Ó, pega o livro de física aí e não para de estudar, hein? Ó, começa a estudar física, hein? Vai lendo física. Física é importante, ó. Física pro Enem. Importante, importante. Tá bom? Grande abraço para vocês. Todas as matérias, estudando tudo, hein? Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.